Nós estamos na primeira parte, né? Então vamos lá. Estamos das causas primárias ainda. Então nós falamos sobre Deus, compreendemos Deus. De um outro lado, compreendemos os elementos gerais do universo, criados por Deus, matéria e espírito. E uma vez que nós aprendemos desses elementos gerais do universo e um pouquinho sobre o universo, o que a gente pode encontrar no universo, agora nós vamos chegar à criação. A criação propriamente dita do universo. Não teríamos como tratar a questão da criação sem antes entender Deus e os elementos que fazem parte da criação. Mas nós precisamos um pouquinho antes ainda de começarmos a trabalhar a criação, lembrar mais uma vez, intimamente, o que nós entendemos como sendo Deus. Vamos esquecer um pouco aquela resposta decorada da questão primeira. Vamos pensar o que Deus significa. Nós já falamos de todo o elemento, falamos do universo, falamos de tudo, de todas as transformações materiais. Nós precisamos dar um jeito de ampliar o entendimento de Deus. Deus não pode passar mais nem perto de ser uma criatura humana. Nós não podemos pensar em Deus, mas nem perto de uma forma humana. Porque senão a gente vai achar daqui para frente um absurdo. Porque quando nós falamos em criação, é algo que para nós é muito fácil, sim ou não? Deus criou. Nós pegamos lá na Gênesis e está lá, como foi criado. Não é isso? Contando os anos históricos, quantos anos há da criação? Pela Bíblia. Quantos anos teria a Terra pela Bíblia, pelo Antigo Testamento? 6.000 anos. 6.000 anos históricos. Moisés quanto? Jesus quanto? É essa a crença que nos traz até hoje, de criação. É por isso que a gente precisa começar a entender Deus de uma outra forma, porque senão, nós até aqui, nós trazemos como base do raciocínio, Deus chega, havia lá uma treva e ele falou, faça-se a luz, todo mundo sabe disso. E a luz apareceu sobre o abismo da terra. A terra, ou o mundo, era vazio, não tinha forma. Aí ele pega então e vai dar forma. Ele separa, acho que nós falamos sobre isso. Ele separa as águas de cima das águas de baixo. Está lá na Gênesis, na criação. As águas de cima ele faz as nuvens e as águas de baixo ele faz os oceanos, as grandes porções de água. Da terra, com aquelas porções de água, ele reúne as águas num canto e deixa a terra seca em outro canto. 6 dias de criação, lembra disso? A criação, 6 dias. Depois que ele constituiu então a parte seca, ele vai criar animais que voam para povoar o espaço e peixes para povoar as águas. Também cria a vegetação, as árvores, os frutos. Aí ele vai criar o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminar a noite. Aí ele cria animais na terra que estão acima da água, alguns que caminham, alguns que rastejam. E aí ele cria a gente no 6º dia. E ele descansa no 7º. E é esse o entendimento que nós temos de criação de mundo até os dias de hoje. 6 dias para Deus criar o mundo e 6.000 anos aproximados desde a criação até hoje. Todo o mal que acontece no mundo vem de um tal, da coitada de uma Eva aí que errou.
Que nós vamos falar dela, que mais para frente nós vamos. O que é criação? Quando nós vamos trabalhar a criação do universo, quando nós vamos pensar em criar alguma coisa, primeira coisa que nós temos que ter, a ideia do quê? Porque se eu não pensar no que eu vou criar, não tem como eu criar. Se eu não tiver vontade para criar, eu também não vou criar. E toda a criação tem, acima disso, alguém que elabora e programa e projeta tudo isso. Nós falamos que Deus, Ele é eterno e que Ele continua trabalhando até hoje. Nós falamos do universo preenchido por matéria e que tem a questão espiritual também, o princípio espiritual. A criação vem de quando e para quando? A criação de todo o universo. Porque nós vamos ter que entrar para o lado da ciência, porque essa definição de criação que nós temos é uma criação ainda muito pelo olhar religioso. E a doutrina espírita vem derrubar essas crenças que nós trazemos, às vezes, sem pensar. Porque 6.000 anos não é nada ante tudo que nós falamos até hoje. Até porque nós sabemos que a Terra tem alguns bilhões de anos. Então essa historinha que nós alimentamos em nós, essa fábula, nós precisamos deixar nos livros históricos. Começar a olhar de uma forma maior. Então é isso que nós vamos entender um pouquinho nessa parte do Livro dos Espíritos. Então Kardec vai trazer para nós sobre a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra e Adão, a diversidade das raças humanas, a pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, a resposta que os Espíritos vão nos dar nesse capítulo em especial, da primeira parte, ele vai bater diretamente pela razão em cima das crenças religiosas e históricas que nós trouxemos até os dias de hoje, que é a base da nossa crença. É importante a gente pensar nisso, porque a encarnação anterior essa era a base nossa. Muitos de nós, no começo ou anos atrás, a nossa base era essa ainda, porque nós ainda não parávamos para tentar entender ou fazer uma analogia sobre isso aos dias de hoje. Tá? Então hoje nós vamos entrar na formação dos mundos primeiro. Como será que se forma mundos? Porque antes era só a Terra, depois acharam outros, depois começaram a olhar o espaço, aí descobriram outros planetas, descobriram cometas, estrelas, sóis, galáxias. Então como que se forma os mundos? Então vamos lá. A formação. Quando nós pensamos em formar algo, o formar é juntar diversas propriedades. É unir numa coisa só, para transformar em algo. Então não é algo que está vindo, sendo criado do acaso. É algo que está sendo formado, constituído. É importante que a gente entenda esse olhar de formação. O que mais que a gente pode extrair de formação dos mundos? Kardec quer saber como que eles se originam, como surge, da onde vem, qual é a receita dos mundos. Se Deus está criando, se existe uma inteligência criando, qual é a origem disso? A partir de quais elementos unidos que nós vamos ter? Certo? Então Kardec começa um pouquinho diferente. Aqui nós vamos trabalhar da questão 37 a 42, falando sobre formação dos mundos. Kardec começa com uma observação,
porque ele quer entender se quem vai adentrar a questão 37 realmente conseguiu ampliar sua visão quanto ao que é o universo. Por isso que ele começa falando para nós o que é o universo, trazendo uma visão ampla do que nós já estudamos nas questões anteriores. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Kardec já está prevendo que a base científica, os cientistas da época, vão bater em cima do que ele está trazendo para nós, porque os cientistas querem provar tudo a partir da observação deles. Então ele já se preparou. Nós vamos falar daquilo que nós estamos vendo e do que nós não estamos vendo. Primeiro porque realmente não é observado ou porque ainda não nos foi revelado. Observado, por exemplo, o próprio ar. Ou revelado que nós ainda não temos ideia de materiais que vão sendo a decomposição do fluido cósmico universal, por exemplo. Tá? Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então nós estamos falando dessa criação, desse universo, de todos os seres animados e inanimados, de todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Nós falamos que por todo o espaço, nós não, os espíritos, há fluido cósmico universal. É disso que ele está trazendo também. Então, quando nós vamos pensar em criação do universo, é em tudo isso que nós temos que pensar. Tá? Então, aqui Kardec, nós vamos perceber que nessas duas questões, a 37 e a 38, ele quer saber sobre a criação do universo. Se o universo foi criado e se ele foi criado, por quem ele foi criado e como ele foi criado. É o que ele vai buscar explicar para a gente agora, tá? Questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Se ele foi criado, alguém criou. Alguém fez existir. Ou ele existe de toda a eternidade, ou o universo sempre teve. Porque se o universo sempre existiu, Deus não é a causa primária, então. O universo sempre existiu, estaria junto com Deus. Não seria uma criação de Deus. E aí? O universo foi criado por Deus ou ele existe desde sempre, de toda a eternidade? Foi criado. Tá. Porque se ele já existisse, Deus não tinha criado. Tá certo. Então vamos lá. Então o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus. Se Deus não tivesse criado, a pergunta é, então quem criou? Se ele já existia antes, alguém criou. Não foi Deus, foi quem? Mas nós temos que tirar a ideia de Deus homem. Causa primária. Mas se eu ainda estou pensando nessa ideia de um Deus na estrutura do homem, eu não vou conseguir entender. Porque eu falo assim, bom, mas agora era Deus. Mas agora eu descobri que não é Deus, que é não sei o quê. Aí você vai me falar que Deus agora é outra coisa? Nós não podemos travar o entendimento sobre Deus. É uma inteligência suprema causa primária. Sempre que eu descubro uma causa anterior, eu volto, Deus ganha outro sentido. Porque senão eu fico pensando aqui, na nossa relação. O Daniel fazia até a cadeira plástica. Então, Daniel é o criador da cadeira. Ah, mas agora veio alguém e fez uma cadeira de acrílico. Ah, bom, então agora o Deus da cadeira não é mais o Daniel, é outro. Porque nós estamos pensando, não podemos pensar nisso.
tá? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Então, se ele não pode ter feito a ele mesmo, o universo, vamos voltar. Como que a gente fala que o universo começou? Big Bang? Big Bang é um choque material. É isso? Matéria e matéria. Energia é matéria. Sim, Marcelo. Sim, sim. Não teve espírito nesse choque. Então teve um choque ali, matéria e matéria. Eu posso imaginar matéria criando matéria sem uma inteligência por trás? Não. Então, se eu paro para pensar que tudo começou a partir do Big Bang, ou desse ponto, não tem como eu pensar nisso. Porque depois dessa explosão, dessa reorganização e tudo mais, parece que o universo inteiro é todo coordenado. Parece que nós aqui estamos todos coordenados. Há uma perfeição em tudo que nós vamos vendo. Uma explosão gerou tudo organizado, com forças e leis que vão nos regendo? Acho que não. Então ele está colocando. É fora de dúvida que ele... Uma questão de existência interessante. Vai lá. Você falou que energia, ou uma explosão de energia virou o universo. Mas tem algo antes, né? Isso. Porque energia é matéria já. Isso. Então o Big Bang é só uma... Eu vou ainda mais, um pouquinho mais. Para acontecer, o choque também não foi à toa. Não foi à toa? Não desviou? Furou um pneu? Não. Vocês estão me deixando mal os lençóis. Porque Deus estava criando tudo bonitinho. Nós falamos, em 6 dias ele criou. Agora explodiu o Big Bang 14,6 bilhões de anos atrás. E a ciência descobriu que essa data parece que está errada e que vai para 26,4 bilhões do Big Bang. E nós estamos discutindo 6 mil anos da criação. Léo, você vai comer um pouco de todo. Não, se eu não fundir a minha, vocês não vão fundir também. Fora de dúvida que o universo não pode ter se feito a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Se ele sempre existiu, até antes de Deus, não teria como ser obra de Deus, não é? É importante entender que Kardec traz essa pergunta já sabendo dessa resposta, porque a questão 1 já resolveria essa questão. Mas naquele tempo, só naquele tempo, havia pessoas que não acreditavam na existência de Deus. Mas havia pessoas que não acreditavam na existência de um Deus criador. Eu até imaginava um Deus, mas não criador. Alguém que me faz favores. Quando a gente vai entender que há uma inteligência que cria, muitos vão falar, não, o universo não veio disso. Então ele faz essa questão para afirmar mais uma vez a linha de pensamento que nós, espíritas, precisamos ter. Deus como inteligência suprema e causa primária, causa primeira, sempre, tudo vindo de Deus, tá? E aí Kardec vai trazer uma observação. De novo a razão, né? Kardec trazendo a gente para a razão. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo. Seria estranho a gente pensar mesmo no universo né? Sem ninguém pensar, um acaso vai levando ao outro, né? Não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então, se nós já entendemos que não é o acaso, quem está coordenando essa construção organizada? Aí podemos mudar o nome dele, podemos achar outro nome, mas é a mesma inteligência.
O grande problema é que nós estamos batendo em cima de Deus ainda religioso. Então a gente está tentando entender Deus a partir da religião que nos trouxe até aqui. E é sempre uma inteligência em tudo. E é por isso que às vezes fica difícil a gente entender. Tá? Pode falar. Na pergunta 4 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntar sobre provas da existência de Deus, é a argumentação que os Espíritos dão para Kardec, né? Do efeito, causa, etc. Mas eles falam, olha, tudo que não for obra do homem, a razão vos responderá. A razão. É isso aí. E aí nós temos que pensar assim, ó, aqui complica um pouco da gente pensar, porque quando nós olhamos pela ciência, tudo vem a partir de uma explosão. Tudo se forma a partir de. Agora, nós estamos falando que Deus é inteligência, que o acaso não forma nada, que a matéria sozinha não faz nada. Então, quando a gente olha o próprio Big Bang, ou a gente olha qualquer outro planeta em construção, ele vem a partir de explosões. Sim? Sim. Porém, a pergunta volta de novo. E quem está coordenando as explosões? É difícil, né? Então eu trouxe, para nós olharmos a questão, né, do que a gente já viu em relação à matéria, né? A questão 21 do Livro dos Espíritos, ó, nós já estudamos sobre ela. Ó. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? É quase que a mesma pergunta. O universo material, está falando de matéria. É que aqui ele ia começar a explicar sobre o fluido cósmico universal. A resposta, só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então vamos gravar aqui, ó. Nunca esteve inativo. Nós trouxemos aquilo que Jesus trouxe. O meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então vamos lá. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja. Ainda que a gente não consegue entender quando ele começou, nós conseguimos imaginar em algum momento ele parado. Nós falamos de formação dos mundos. Nós estamos pensando na construção do universo assim, ó, Deus estava fazendo um negocinho lá, aí ele veio para cá, falou assim, olha, semana que vem eu vou construir o universo. Aí ele vai fazer outra coisa, e aí ele fala, semana que vem é o dia que eu começo a fazer o universo. Não é. Mas vamos devagar. Porque o que ele estava fazendo fora do universo então? Se ele estava fazendo outra coisa, o que ele estava fazendo? Aí só para a gente lembrar, questão primeira, né? Que é Deus. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por isso ele abre a obra com essa questão. Porque essa questão é fundamental para a gente entender toda a base do edifício. Lembra que a introdução diz, é preciso entender Deus. Porque se eu não entendo Deus, a base fica prejudicada. Não tem como eu elevar o meu conhecimento se eu não consigo entender que tudo parte de Deus. Eu trouxe para nós um trechinho da Gênesis, lá do capítulo 6, que nós já falamos dele na semana passada, né? Que Galileu que trouxe as informações para nós. Desse item 13, então, ó, a criação primária. Se bem compreendemos a relação, então vamos só antes um pouquinho aqui, ó. Nós falamos de bilhões de anos, nós estamos falando de criação, aí nós sabemos que a Terra tem menos tempo que o universo, que há mundos sendo formados, que está um caos, nós falamos que Deus não estava fazendo outra coisa e resolveu semana que vem fazer o universo. E aí tem uma semana aí, ou um dia da criação que ele ficou sem fazer nada, no 7º dia. Então, a definição que nós vamos ter, mas
como que o tempo funciona? Qual é a relação de tempo? Porque eu aqui estou tentando pensar num calendário nessa construção toda de universo. 365 dias, aí a gente pensa divisão em 12 meses, tem meses com 30, tem meses com menos, tem meses com mais. Qual é o entendimento de tempo dessa construção? Nós precisamos pensar também. Então, aqui nós vamos entender um pouquinho. Ó. Se bem compreendemos a relação, ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo e nem fim. Nós estamos falando da eternidade. Mas ele está dizendo para nós que nós precisamos nos familiarizar que tempo não é mais do que uma medida relativa à sucessão das coisas transitórias. O que é transitório? Que passa, passageira. O tempo nosso aqui não é o mesmo tempo no espaço, porque lá há outras leis que diferenciam a questão de percepção do tempo. Então ele está trazendo para nós a ideia que a criação, o tempo da criação, é muito diferente do que nós estamos tentando entender aqui na Terra. Porque não é igual nós estamos pensando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 mil anos. Nós estamos falando de eternidade, não teve começo, não teve fim. Então a ideia é que Deus começou semana que vem, não existe. Não teve começo. E não vai ter fim. Tanto é que o universo continua expandindo. Mas meu Deus, do Big Bang para cá, 14, vamos considerar 14 bilhões. Não parou ainda e não vai parar. Então não tem começo e não tem fim. Eu estou falando de formação de mundo, a formação do universo. Eu não posso pensar uma data certinha para começar e uma data certinha para terminar a formação. Tempo é somente a sucessão das coisas que vão acontecendo. Se eu tiro o relógio, todo mundo tira o relógio, não existe mais tempo. Nós vamos falar assim, olha, depois que nós sairmos do estudo, nós vamos fazer tal coisa. Aí depois dessa tal coisa, nós vamos fazer outra coisa. E depois dessa coisa, nós vamos para casa. Aí se eu perguntar, que horas você vai para casa? Você vai falar assim, depois que eu terminar o estudo, que eu vou para tal lugar, fazer tal coisa, de lá eu vou sair, vou fazer tal coisa e depois vou para casa. Tempo é as coisas acontecendo sucessivamente. A questão do relógio, do ponteiro do relógio, é construção humana. Está fora desse olhar de eternidade. Eternidade não tem começo, não tem fim. Então, do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvesse nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. Então, só para a gente entender, a criação ela é uma manifestação de Deus. Nós estamos tentando entender quando Deus começou a criar. A criação é a manifestação dele. Não, o universo, a criação não é um brinquedo. É a manifestação de Deus. Então aquela ideia de expansão do universo é porque Deus continua se manifestando.
Ficou difícil? Não tem como nós pensarmos em Deus construindo uma bolinha chamada universo e colocando ela a existir. Quando nós pensamos em universo, em eternidade, é a própria expressão divina, é o próprio Deus que significa a expansão. Nós vamos ir trabalhando devagarzinho, nós vamos conseguindo entender isso aí ao longo de hoje. Mas nós não podemos imaginar uma separação de tempo, Deus ocioso e depois construindo o universo. É a sua própria manifestação, o universo. O universo se expande porque está se manifestando. A própria vontade divina. Então, se o universo é a criação de Deus, Kardec coloca uma pergunta pouco ousada: como criou Deus o universo? Ou como Deus criou o universo? Se Ele criou o universo, Kardec quer saber assim, qual é a receita para a gente criar? Como Ele criou? De que forma? De que maneira? Lá atrás os Espíritos já tinham dito que nos falta sentido para entender algumas coisas, que não tem como nós entender. Kardec volta de novo falando, como que Deus criou o universo? Os Espíritos já falaram, olha gente, faltam sentidos em vocês ainda, que não tem como a gente avançar em algumas coisas. Mas Kardec voltou de novo. E os Espíritos vão trazer uma resposta quase poética, assim, né? Se a gente for pensar no primeiro parágrafo, ó. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão correta, direi, pela sua vontade. Deus quis e criou. O que a gente tira dessa primeira parte? Pela minha vontade, tem hora que eu faço prece e eu consigo manipular os fluidos ao meu redor e eu encaminho esses fluidos para uma pessoa que está necessitada. Todo mundo já fez prece? Todo mundo já manipulou fluidos. Fluidos é material, tá, gente? E envia lá para outras pessoas necessitadas. Então tá. Como Deus criou o universo? Primeiro, pela sua vontade. Ele teve vontade. Se nós conseguimos fazer esse fluidinho ir para lá, imagina o que Deus consegue. Então, qual é a força motriz disso? A vontade divina. Como nós também funcionamos assim. Lembra aquela ideia? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais? Jesus dizendo. Porque nós, pela nossa vontade, também conseguimos, em escala menor, fazer algumas coisas. Só que os Espíritos colocam um V aqui, ó. É um V maiúsculo. Não é uma vontadezinha como a nossa. É uma vontade muito maior do que a gente está pensando, né? Então ele coloca, nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. Aí os Espíritos fizeram o quê? Cutucou um pouquinho a crença que nós trazíamos até então. A vontade divina na luz, a luz significou o quê naquele tempo? Depois de todo o avanço, quando nós não temos luz, nós não conseguimos ver. Naquele momento em que Deus está criando o universo, não da Gênese, mas fazendo a analogia, é quando Ele fez as coisas serem visíveis, perceptíveis, modificando as coisas e transportando então a condições da gente ver. Porque sem luz a gente não vê. Tanto que tem lugar no universo que nós ainda não conseguimos ver, porque não tem luz.
Nós já falamos da matéria escura, da energia escura. Então ele está falando para nós, ó, Deus quis fazer, quis se mostrar a partir agora das suas manifestações. A luz quis trazer a realidade das coisas que existem, pela sua vontade. Léo, mas não dá a entender também que talvez ele esteja... A maneira que ele está trazendo, eu vou trazer o que você trouxe para nós agora. Teve um momento que Deus não criou o universo, que ele estava criando outra coisa, que é complexo mesmo, a questão de perceber a ideia da linha temporal, mas ao mesmo tempo eles fazem... Nós já tivemos discussões terríveis sobre isso. Muitas, mas é que eles escolhem o versículo terceiro, não o primeiro, né? No princípio, eles escolhem este mesmo, né? Então, será que Deus não criou outras coisas também? Pode falar. Muitas vezes a palavra luz é usada relativa à parte de inteligência, relativa à parte de conhecimento. Sendo uma manifestação de Deus, tem essa ligação também? Poderia ter, sim. A partir da sua vontade, dessa inteligência suprema, a luz começa a fazer sentido. Então, ou seja, tudo estava lá. Tudo já estava lá. Nós já sabemos, a partir dos dois elementos principais, princípio material e espiritual, tudo já estava lá. Agora ele se faz, então, perceptível. A partir da inteligência suprema, ele começa a fazer a própria criação. Tá? Eu trouxe o parágrafo 14 para a gente também, ó, da criação primária. Existindo por sua natureza desde toda a eternidade, Deus criou desde toda a eternidade e não poderia ser de outro modo. Então Deus está criando desde toda a eternidade. Visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade. Ponderai bem essa ideia. Como Deus é eterno, não tem tempo. Quando a gente pensa, esquece o tempo, então não é na hora passada, é na sucessão das coisas. Deus sempre construiu, Deus sempre trabalhou. Então o que Ele está trazendo para nós não conseguimos imaginar retroceder alguma coisa e imaginar um Deus parado. Porque está fazendo referência ao sétimo dia, que Ele estaria sem fazer nada. Para onde nós formos, nós vamos entender que superando os limites, sempre nós vamos ter a eternidade. Ah, mas Deus então Ele é eterno e age na eternidade. O que tem depois da eternidade? A eternidade. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Aqui ele traz uma analogia. Ó. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Faz uma analogia do sol para nós, como de Deus para o universo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luz, que se vão espalhando por todos os lados na extensão. Do mesmo modo, o universo nascido do eterno remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao fiat lux do início. Aqui é um problema, porque nós vamos pensar em Deus na mesma proporção do Sol para nós. Quando o Sol vem de uma explosão, de uma supernova, e aí ele vai virar o Sol não faz assim, ó, vamos construir um Sol, vamos trazer o Adriano, né, aqui, vamos construir o Sol, vai falar, agora liga para o Adriano vai levar toda a parte de fiação, toda a ligação, e vão apertar o botão e o Sol vai acender. Não. O Sol está sendo formado já enviando raios para todo lado. Deus também no universo. É essa mesma comparação.
Não tem como eu pensar ele construindo o universo bonitinho e pronto. É a mesma condição. Deus está como o sol para o universo. Enquanto o universo vai sendo moldado, ampliado, Deus já está irradiando por tudo. Então não tem como imaginar um tempo para tudo isso. Ficou mais visível um pouco, a gente pensa, quando Deus criou o universo, quando o sol começou a iluminar. Desde que o sol existe, ele ilumina. Deus também. Não vamos falar do final, porque o sol acaba, Deus não. Eu tenho uma dúvida. Então você está falando que não existe um processo? Coisa... Não, acontece. Sim, o que a gente não pode pensar é, existe uma programação, amanhã eu faço isso, Deus pensando, no tempo nosso. Dia 15, que é feriado, eu descanso. Dia 16 eu não faço nada, 17 nada, dia 18 eu construo. Não. Sempre Ele está fazendo. E aí ele traz aqui, ó. Mesmo que nós pensássemos no eterno, nós não poderíamos imaginar, senão a duração do Fiat Lux, ou seja, do faça luz, do início. Então, se é do início, nós estamos pensando a construção do faça-se a luz para a construção do que nós conhecemos como sendo a Terra, porque lá a construção da Terra. Qual é o faça-se a luz do início? O primeiro faça-se a luz. Não tem como a gente imaginar, porque Deus já era. Se Ele sempre existiu, e o universo junto para com Ele, então eu não posso imaginar que Ele vai falar assim, a partir de agora vai começar a existir. Entendeu? Não é questão do processo, é questão de Ele sempre existiu. E nós ainda estamos tentando entender o início e o fim. O universo é a manifestação dele. Porque parece que fica aquela ideia antiga de que Deus criou, Ele descansou e está lá esperando. Quando a gente parte do mundo espiritual, nós vamos encontrar com Ele e Ele está parado. Essa é meio que a ideia religiosa que foi passada para a gente, não é? É o que a gente tem nessa imaginação. Então a gente imagina, de novo, né? E vamos tentar fazer isso ser compreensível quantas vezes for necessário. A gente está imaginando ainda Deus montando o universo. Nós estamos pensando Deus como uma criatura humana, pegando a massinha, modelando a massinha, e não é isso. Vamos pensar em energia, quando nós falamos do Sol. Como o Sol forma? A explosão, geralmente, explosão de uma estrela chamada supernova, estrela que é 5 vezes o tamanho da formação do Sol. Tá. Pela lei da gravidade, essa explosão começa a juntar os gases, poeira e tudo mais lá, e forma o Sol. Mas quando está formando, ele já está iluminando. Então, quando que Deus foi construído? Nunca, né? Então, desde sempre já existiu. Então não tem como, mesmo que eu voltar períodos, não tem como eu imaginar um dia, no início de tudo, ele falar, faça-se a luz, e começa então daqui para frente. Não existe um dia. Não existe um dia, um período. Porque não existe dia. Porque também só não existimos só nós. Não existe só nós também. Nós também estamos tentando entender isso a partir de nós. E é interessante que a gente pensasse no que, naquela psicografia que nós trouxemos na semana anterior, nós saindo da Terra, indo para o espaço, bilhões e bilhões de anos, daríamos um passo no universo. Aí a gente vai ter uma noção maior, né? Como Galileu traz para a gente. Tá? O grande lance é não pensar no tempo. Que tempo? Se você for pensar, você fica maluco. Você vai querer saber, olha. Por isso que eu não estou maluco.
Deus ele criou tudo, obviamente a gente pensa o seguinte, quem criou isso? Pô, será que só tem um Deus? Será que não é como Cristo, que tem vários? Não, se a gente pensar nessa forma, aí ele vai ser outro nome. Mas a inteligência, sempre, se eu imaginar existir 10 deuses, eu vou entender que então existe uma outra inteligência além desses 10. Ele já não vai ficar surpreso. E aí podemos chamar, essa é a ideia, pode chamar o nome que a gente quiser. Além desses 10 deuses, vai ter uma outra inteligência coordenando esses 10 deuses. Aí quando foi criada essa outra inteligência, então onde Deus? Na eternidade. Porque se não tem tempo, é a sucessão das coisas, sempre vai ter a causa primeira. Mais ou menos até aqui? Interessante também tirar Deus da religião, né? Total. Porque acho que isso que Kardec traz, acho que esse Deus religioso de religião, ele não tem religião. Aí fica mais fácil. Aí parte para ciência. Mas a gente não consegue. É terrível, né? Porque quando a gente está pensando, a gente volta nessa imagem de Deus. A gente está pensando, a gente está tentando... Você veja assim, não, mas e se tiver outro Deus, por exemplo? Não tem, porque é uma coisa primária lá, né? Mesmo que não, mas a nossa cabeça faz isso a todo instante. Porque a gente fala assim, bom, então, se Deus construiu o universo, e pode ser que existe um multiverso, lá vai ter um outro Deus. Bom, se tem outro Deus lá, então tem outro Deus acima de todos os deuses, e aí sempre vai ser isso. Porque ele está muito ligado à religião. Se ele não tivesse, as pessoas acho que iriam falar muito mais dele. A religião que atrapalha Deus. Isso apareceu um monte do universo, não só do favor. Mas provavelmente tenha, né? As dobras do universo já dizem que há outros universos. Bom. Dizem que esse, mas o Big Bang é originado de uma explosão de um outro universo. Tem algo antes. Material Big Bang. Por isso que deu a... Entender que é algo com a nossa capacidade. Não tem como a gente... Por isso que os Espíritos falam, nos falta ainda sentido para isso, né? Nós estamos tentando entender aqui, mas se não é humano, o que ele é? Nossa cabeça está assim. Eu falo e a minha volta também. Eu falo a minha volta. Se não está na condição de um homem, o que é? Aí a gente fala, tá bom, é energia. Aí a gente volta daqui a pouquinho, mas se é energia, a gente vai e vem. Porque nós estamos ainda travados nisso. Tem uma coisa que você vai ter. Uma vez eu li uma palavra que fala que no início existiam duas consciências. Uma consciência divina que tudo provia e uma outra consciência que tudo recebia. Bastava desejar que essa outra consciência provia. Até que essa consciência que tudo recebia, falou, mas como que eu estou recebendo tudo de graça? Eu não tenho como merecer isso. Criou uma consciência de merecimento, é isso tudo. É uma linha, né? Para tentar explicar o início. E outra coisa do Stephen Hawking, que foi um grande astrofísico, que estudou a vida inteira o universo, ele falou, eu passei a minha vida tentando entender o como e o porquê o universo existe, ou foi criado. O como, talvez um dia a ciência consiga explicar. Eu não consegui. O como, talvez a ciência um dia consiga explicar. Mas o porquê, a ciência não vai conseguir explicar. Passa-se o tempo que for. Então tem algo aí que a gente não adianta querer entender. Nós não vamos conseguir. Bom, e daqui para frente, então nós primeiro falamos sobre a criação, se ele foi criado, por quem ele foi criado, e nós falamos que por Deus. Tá. Aqui agora ele quer saber das coisas que compõem então esse universo. Pensando quem o criou, tá bom, vamos falar sobre as coisas que compõem agora esse universo. Tá? Olha, esses espíritos que respondiam para Kardec era bem elevado.
intermediário. Também tem isso, né? Porque eles também não dependem. Não, mas a pessoa vocês colocam lá, põe um mais tira o espírito verdade, né? Mas você põe um mais elevado para trazer a resposta daqui. É o exemplo que eu dei já há tempos atrás, né? É um exemplo besta, mas é isso. A gente volta 100 anos atrás e fala, qual vai ser a comunicação do futuro? Ah, é um aparelhinho que você vai falar com outra pessoa. Ah, vê lá, isso é impossível. Então você imagina um ser desse, vamos voltar. Nós estamos falando que o planeta Terra tem aproximados 4,5, 4,6 bilhões de anos existentes. Nesses 4,5, 4,6, quem era o governador, quem ajudou a programar lá a formação, acompanhou a formação da Terra? Cristo. Um espírito bilenar, né? Né? Que estava na Constituição, ele já era Cristo naquela época, né? Imagina hoje, né, quando ele está. Então, assim, os espíritos que vieram para trazer um avanço significativo do tempo. Tanto que passa-se 100 e tantos, quase 200 anos, e isso para nós ainda é uma revolução. Então vai passar 1000 anos, 2000 anos, e nós estamos aqui ainda e não avançamos. A ciência vem ajudando a provar algumas coisas. Mas qual é o problema? A ciência já provou. Lá atrás a ciência afirmava também os 6.000 anos da criação, porque é o que se conhecia. Aí passa-se o tempo, a ciência vai provando mais, mas nós não acompanhamos a evolução da ciência. Nós não nos dedicamos, nós não aprendemos a olhar para isso. Então nós acostumamos ao que é mais cômodo e aí nós aceitamos. A definição de céu e inferno, sem trazer religião nenhuma, é a condição mais tranquila para a gente. Porque é mais cômodo eu pensar que eu vou para um lugarzinho físico. Porque eu não quero pensar nisso. Então nós não acostumamos a seguir a ciência. O que Kardec diz, olha, ciência avança, segue a ciência, é a maior realidade, mas nós não seguimos. Porque todas as nossas crenças aos dias de hoje, pensando em diversas encarnações, já teria que ter quebrado essa ideia de um Deus para a figura humana, já deveria ter criado a ideia de céu e inferno, já deveria ter derrubado a ideia de 6 dias da criação, já deveria ter derrubado 6.000 anos, porque a ciência já provou, já é realidade. Não é religião. Aqui é um avanço dentro da doutrina espírita, porque nesse tempo muitas coisas não eram reveladas ainda. Depois a ciência vem revelando. Mas hoje a ciência já provou. Tá tão assim que nós já falamos, né, dos telescópios, tanto do Hubble como do James Webb. Agora eles vão mandar outro para analisar em 2027, para analisar justamente a energia escura. Porque agora quer analisar os exoplanetas, os planetas grandes, para entender a questão da existência de vida. Ou seja, a ciência já provou que há vidas em outros planetas. Só precisa ter provas mais contundentes. Que é o telescópio Raman, que vai subir em 2027. É interessante porque é o nome da mãe do Hubble, né? Porque ela foi a primeira, a Nancy foi a primeira executiva da NASA e ela que comandou toda a parte do Hubble em 96. E ela desencarna, né? E ela projeta esse novo junto com a equipe, mas ela desencarna. E agora vai subir para analisar justamente a energia escura e os exoplanetas, para trazer mais provas sobre a existência de vida realmente. Então esse que sobe agora, esse telescópio, daqui a uns anos, se não atrasar, como a maioria de todos vai atrasando, vai trazer essas informações. Só que a ciência vai trazer a comprovação e nós vamos ainda achar que nós estamos vivendo no centro do universo. Então nós precisamos mudar essa ideia. É muito grandioso. Vamos lembrar que a mesma ciência ainda não tem equipamento, tem instrumento para enxergar e entender, inclusive, além da matéria. Mas agora o
o Roman ele vai ter condição da energia escura. Ele vem justamente porque eles acham que o Rubble está na fase final, né? E aí eles vão lançar outro para poder avançar. E aí eu não sabia, esses dias eu estava vendo, que o James Webb, na verdade, ele não é um telescópio que fica captando as coisas avulsas, então não está lá à toa. Então você coloca projetos para ele, com uma intenção dele coletar, e ele executa essas funções. Só que ele está recebendo informação do outro telescópio, do Hubble. Então o que o Hubble traz de informação, comunica com o outro e ele vai pesquisar o que o outro não conseguiu. E começou a criar essa teia, então. Por isso que a gente está tendo um avanço tão significativo. O Hubble trazia uma ideia, não tinha uma definição exata, cria um projeto para o outro vai lá e busca no que o outro não conseguia. Agora esse que vai subir vai ser superior a eles e vai captar o que eles não conseguiam. Então agora nós vamos ter um avanço imenso. Tá? E aí, nós seguimos ou paramos? Segue? É feriado, amanhã todo mundo tranquilo? Então tá bom. Eu conheci uma pessoa e conversando, ela tentou me convencer que o homem não foi a lua, que foi só um filme e que essas coisas não. Tudo ilusão. Levar uma aula. Eu já me questionei muito sobre isso também, mas... eu me questionei muito sobre isso, mas depois você vai estudar, não tem... Você não tem como nem você conversar. Você aceita o que a pessoa falou, vai concordando com a cabeça, fica bem quietinho. É uma coisa muito assim, né? Nós estamos discutindo ainda, tem um maluco que todo mundo conhece, que é o famoso Elon Musk, né? E que ele fala em popular Marte breve. E tá todo mundo falando, mas vê lá, quem vai ser o doido que vai, quem vai ser o doido que vai construir, quem vai ser o doido que não sei o que, tal. Ele está projetando para não sei quantos anos próximos ter 10 bilhões de robôs que ele já apresentou. Então, eu não tenho dúvida que quem vai colonizar lá primeiro é robô. E nós estamos discutindo se é na Lua. Tem estação espacial no meio do caminho. Nós temos agora astronautas que ficaram presos na estação espacial porque deu problema numa espaçonave lá da Boeing. Aí a SpaceX já mandou uma nave com outros tripulantes buscar eles. Já está acoplado, vai ficar um período até março para poder retornar com eles. Nós já viramos isso, assim, esse avanço científico, mas nós estamos brigando com o trânsito aqui, com a bicicletinha, com a moto, com o carro, com isso, com aquilo, entendeu? Então, quando a gente imaginar que astronautas ficaram perdidos no espaço lá e que vai sair daqui uma aeronave que busca, acopla e que não vai bater e voltar, vai ficar lá uns 3 meses, que já que vamos fazer umas experiências, coletar uns dados e aí a gente volta, aproveita a viagem. Um orçamento de um telescópio desse, eu estou falando na casa de 10, 12 bilhões. O telescópio vai dobrado, porque não tem espaço para ele. Aí chega no espaço, ele vai desdobrando. Demora 1 mês para ele poder abrir inteiro, para poder começar a captar. E ainda está discutindo. Bom, vamos lá. Vai. Bom, Kardec sabe que a nossa inteligência é muito limitada. Ele está tirando por base ele. Imagina a gente, né? Então ele fala assim, a minha inteligência, para os espíritos, é um pouco limitada. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Que forma, de que jeito, de que maneira os mundos foram formados? Né? E aí, podemos ou não? Não? Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podereis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, tudo que nós podemos saber sobre a formação do mundo
é que elas se formam pela condensação da matéria. Matéria disseminada no espaço. Qual é a matéria que está no espaço? Fluido cósmico universal, em suas várias transformações. A única coisa que nós podemos saber é que a formação desses mundos vem pela condensação, ou pela união, pela junção dessa matéria. E ele coloca disseminada, ou seja, está espalhada no espaço, né? Então não está num lugarzinho, tá ali. E a gente não conhece nada dela ainda, a gente conhece muito pouco. Muitos a gente nem vê. Então a gente está tentando entender, pensando como Kardec, na formação dos mundos. Nós estamos pensando de novo aqui, eu pego um pouquinho de barro, junto o barrinho e formo, né? Ele está falando, ó, tem matéria, como eu disse para você, que vocês não conseguem compreender ainda o estágio da matéria, são essas aí, que vai unindo, juntando e vai formando, né? E a gente pensa assim, mas e como que Deus agiria nessa condensação da matéria, né? Pelas leis. Então a gente pensa assim, olha, a Terra, a formação dela, há os fragmentos do espaço, tempinho atrás nós vemos poeira cósmica, a Caminho da Luz fala isso, nós já ouvimos isso na própria ciência, que nós somos o pozinho das estrelas, e aí desses fragmentos, toda a lei da gravidade vai unindo numa velocidade, numa temperatura tão elevada, cria uma crosta numa temperatura elevada que um dia vai refrigerar e é assim que forma. Então tudo parte de lá, dessa matéria, né? Tá? Tudo bem até aí? Aí tá fácil, né? Tá a materinha ali, pega a materinha, vai juntar ali e vai dar. É uma massinha de modelar. Ficou mais fácil. Muito mais. Tá. Então vamos lá. Criação universal, lá na Gênesis. Ó. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Como que é? A matéria cósmica já tinha. De formar o quê? Não, lê direito. Os universos. Nós não chegamos ainda. Ah, foi. Foi. De Deus para nós, foi. Então, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. De todo o universo. Vamos acalmar o coração. Que estadeiam sua magnificência, né, as qualidades divinas, diante da eternidade. Ela quem? A matéria cósmica primitiva. Ela é a mãe fecunda. Quem fecunda dá o quê? A luz, a origem, parte dela, não é? Então vamos lá. Ela é a mãe da origem, né? De todas as coisas. A primeira avó. Porque depois daquela cria outras. Mas a avó está ligada à mãe, que está ligada ao filho. E, sobretudo, a eterna geratriz. Ela é a unidade geradora, criadora. A matéria cósmica primitiva. Ela é a matriz. Tudo vem dela. Tudo está unificado nela. Só ver que se eu vou falar não é o que vem depois, não. Então, se ela é a geratriz, se ela faz o papel também da primeira avó, é ela que está sustentando tudo. Tudo, todos, em todo o tempo.
Não é criei e abandonei. Está ligado. A gente não está assim, mergulhado. Estamos mergulhados no fluido. Eu fico imaginando assim, tudo isso, não é Deus? É isso aí. A gente está assim, está entendendo? Por isso que Ele está em tudo que nós estamos nele. Por isso que não pode pensar ele fora disso. Não tem como. E pensando nisso que você está falando, que Deus, o universo é a manifestação de Deus. Nós vamos chegando, gente. Devagarzinho a gente vai construindo, vai ficando mais claro. Por isso que fala, nós temos a fagulha divina dentro de nós. Somos Deus. Mas a gente comparar isso aí, né, assim, por exemplo, com a mãe fecunda, eu fiquei pensando, né? Imagina, o filho, né? Do nada, parece tudo, os órgãos, né? Vai, olho, cabeça. É a mesma coisa, só que em quantidades. Essa analogia que ele faz. E aí nós vamos podemos pensar assim, ó. Nós estamos falando, né, que nós viemos de um pó de estrela. Nós temos na constituição do nosso corpo, a maior constituição é hidrogênio. 60% de hidrogênio, acho que é isso. O livro lá fala sobre isso, né? Lembra? Hidrogênio, né? Não, em nossa, a formação nossa. Hidrogênio, né? É maior água, H2, duas células, hidrogênio. Se nós pensarmos no universo, maior quantidade no universo também é hidrogênio. Foi o primeiro elemento. Primeiro elemento. 70 e poucos % de hidrogênio no espaço. A gente está pensando, vem de lá a mesma propriedade que a gente tem aqui. Em tudo que existe. Tudo tem esse mesmo Elemento. Então, A constituição das folhas, das plantas. tudo. Aquela Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci. Que é do sol, Poético. do universo, da folha, Tudo. dos nossos olhos. A perfeição, a ligação, tudo. É poético, né? Poético. Nossa, essa é a manifestação de Deus. Deus continua se manifestando. Se você parar, ele até emociona. Esse é o ponto. Bom, então só para nós voltarmos. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Então agora ele vai perguntar para nós, ó, serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundo em via de formação? E aí? Primeiro que está trazendo assim, ó, como agora se pensa, porque é o que naquele tempo se pensava. Então, aqui ele fez duas perguntas, se nós formos pensar. Primeiro ele diz assim, ó, serão os cometas um começo de condensação da matéria? Tudo é isso, certo? Mudança de estado da matéria, condensação. Mundo em via de formação? Será que os cometas também vão se transformar em um mundo? É essa condensação material que está no início da sua formação? Será que um cometa pode virar? Tudo pode. Vamos ver a resposta. Tudo pode e nada pode. Tudo pode. Tudo pode. Aí ele vai responder isso então separado, ó. É interessante porque ele responde uma questão e ele meio que não dá resposta na segunda. Depois ele vai complementar isso. Ó, serão os cometas como agora se pensa? Isso está certo. Os cometas é o começo da condensação da matéria. Isso está certo.
Absurdo, porém, acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem. O que achavam antigamente, o que a gente fazia até ontem quando passava um cometa, hein? Vamos fazer um pedido? Não, é cometa também. E aí via os cometas, alguém falava assim, isso aí não é coisa boa. Então ele está trazendo aqui para nós, ó, legal, cometa é a formação das matérias, a aglutinação das matérias, tá? É um absurdo, porém, acreditar a influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhe atribuem. Porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Então, os cometas, eles não vão agir diretamente em nada moral, mas eles vão agir e vão ter influência sobre as próprias leis de Deus, de atração, de gravidade. Então, o cometa então ele não falou assim, eles vão se transformar num mundo depois, num planeta depois, mas aí eles vão explicando depois o que é um cometa. Por isso que ele não trouxe aqui. Quando a gente pensa, o cometa primeiro ele é um bloco de gelo numa velocidade muito alta em espiral, e aquela cauda que a gente acha bonito, na verdade é porque os gases, formados por gases, né, ali, porque quando passa perto do Sol, o calor é tanto que evapora. É isso um cometa. Só que ele é muito pequeno para falar que ele vai se transformar em um mundo. O seu tamanho é pequeno. E geralmente ele não tem atmosfera. Então dificulta mais ainda a gente imaginar nisso. Só que já descobriu a ciência atual de que muitos cometas trazem dentro dele mesmo o que se chama de partícula da vida. E que eles geralmente transitam de um lado para o outro em alguns choques para levar essa partícula para alguns outros mundos. Quando eles passam aqui também, eles deixam também. Partículas isso. Então, quando nós pensamos no Big Bang, 4,6 bilhões de anos, e quando vai estudar, fazer o tempo no teste do carbono, lá, eu não sei muito bem como funciona, para a gente poder pegar os tempos passados, né, para poder quantos anos para trás existiu, nós sabemos que 4,6 bi, a formação do Sol, Big Bang mais, né? Então, o que aconteceu? A estrela explode, aqueles fragmentos todos da supernova, pela lei da gravidade, vai se unindo, vai juntando com os gases, com as poeiras cósmicas e forma o Sol, que nós conhecemos, o sistema solar. Aí sobram alguns fragmentos materiais, que a lei da gravidade também junta e forma a Terra. Que é o que eu falei, demora algum tempo a resfriar, cria crosta, por isso que dentro da Terra é essa loucura de uma bola que gira lá dentro, a não sei quantos graus de temperatura. 3 bilhões de anos para trás, então vamos lá, o Sol 4,6 bi. Aí a construção da planeta Terra também começa a partir daí. Só que quando fez teste de vida, no planeta Terra, só descobriu vida até 3 bilhões de anos atrás. E esse 1,6 bi que não tinha vida? A ciência está trazendo de que nesse momento houve bombardeios de cometas trazendo ali dentro cristais de água com o que nós chamamos de vida, as partículas de vida. Só que vida a gente está pensando em ser humano. E vida nós temos que pensar nas bactérias, nos fungos, começou nos oceanos, a se preparar. Então talvez nós passamos por milhões e milhões e milhões
de choques com esses tais cometas, trazendo para nós o que nós precisávamos na condição de vida. Só que a ciência está tentando caminhar para isso agora, está descobrindo agora essa partícula. Tem históricos pela velocidade que há espíritos que estão se locomovendo junto com os cometas. Então aí nós vamos trazer uma observação de novo lá de Galileu sobre os cometas, né? Alguns hão visto nesses astros dotados de cabeleira mundos nascentes, ou seja, muitos imaginavam naquele tempo que eram mundos nascentes, iniciantes, que estava nascendo a partir daí, né? A elaborarem no primitivo caos em que se acham as condições da vida e de existência que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição. Muitos, quando viam cometa, pensavam que eram mundos que se destruiu, pegou fogo e foi embora. Eram mundos em estado de destruição. E para muitos, a singular aparência que tem foi motivo de apreciação errônea acerca da natureza deles. Isso a tal ponto que não houve, inclusive, na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças enviados por desígnios providenciais à terra, espantada e temente. Imagina aquela bola pegando fogo com uma cauda, o que a cabeça deles, ou nós, não imaginava, ou imagina. Se um negócio desse cai na terra, acaba com a terra. Então a gente que imaginou que os cometas eram um mundo em criação, outros que eram um mundo no final da sua vida e outros que era presságio de desgraça. Então hoje a gente olha isso, a gente percebe o quanto que a nossa ciência avançou. Hoje o público não sabe, mas a ciência sabe. Naquele tempo nem a ciência sabia. E ele continua, ó. Porque os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa dos corpos planetários. Não tem por destinação como estes servir de habitação à humanidade. Então esquece habitação na humanidade em cometas, tá? Vão sucessivamente de sóis em sóis. Faz um favor, vê lá. Vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se, às vezes pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, aurindo nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Então eles vão trazendo os fragmentos que possibilitam a vida. Ou seja, buscando no Sol, ou seja, captando pelo meio do espaço, seja nos choques que eles dão depois, seja por onde eles passam, pelos rastros que ele deixa. A ciência está vindo por cá agora. E talvez há 10 anos atrás, a gente fosse ler 5 anos atrás, isso aqui é a maior loucura do mundo. Então Deus criou a partir da sua vontade, com aquele vezão assim, que jeito, como que Deus vai fazer tudo isso? Ah, e os cometas ajudando Deus. Deus está lá no joystick, programa o GPS dele, a lei de gravidade para lá e para cá, de ação, está caminhando, que é uma beleza. E nós estamos com medo que o mundo vai acabar. Que Deus não está tudo desgovernado. Bom, se Deus está no comando,
a pergunta vem, ó, como pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Então são duas, né? São duas perguntas, ó. Pode um mundo completamente formado desaparecer? Desapareceu? Pum. Ele para nós é um instrumento de progresso também, né? Conforme ele atinge e nós também, ele deixa de ter a sua serventia no sócio. Então tá, então essa é uma resposta. E a segunda, e pode disseminar, voltar, propagar, se espalhar de novo no espaço a matéria que compunha ele? Tudo se transforma, tudo é aproveitado, tudo, né? Sim, é isso mesmo. Ó. Se estrelas se destroem, quer dizer que os mundos também. A gente olha a estrelinha, eu trago a estrelinha como exemplo, mas, igual eu falei, a formação de um Sol, a massa da estrela é pelo menos 5 vezes o tamanho do Sol. Quantas vezes o Sol é o volume da Terra? Eu nem sei, mas é absurdo. Né? Então a resposta é sim. Né? Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então aqui ele deu uma dica para nós. Vamos olhar para a gente? A gente nasce, cresce. Eu não vou lá em Kardec não, né? Mas nasce, cresce, vive a sua função, envelhece, morre e se decompõe. Aí o corpo, vamos pensar assim, ele vira adubo. Ele volta de novo. Então ele está trazendo, há uma renovação, há uma reciclagem. Os mundos também ganham seu estágio primitivo, avança, ganha sua função, envelhece e no tempo deixa. Tudo bem que os mundos fazem como nós? Está tudo certinho? Então tá bom. Quando é algum sistema igual ao nosso, onde a gente necessita imensamente do Sol, e quando este planeta, o nosso planeta, atingir essa fase, vai ser por ele, ou pode ser, por exemplo, pelo Sol que... Hoje a ciência diz que é pelo Sol. É pelo Sol primeiro, ele volta a ficar gelado. Explosão, né? Mas nessa constituição, a Terra já vai estar numa configuração velha. O que isso significa? Que nós não teremos mais espíritos habitando nessa Terra. E aí ela perde a sua função e explode. E volta de novo. Os fragmentozinhos daqui, quando explodir, vai servir como os primeiros fragmentos de outros mundos. Por isso que quando você falou, eu trouxe ele aqui, ó. Lavoisier. Pode ir. Ele aprendeu, Lavoisier, ele trouxe para nós, né? Ele é lá um químico francês, e ele aprendeu observando a lei de preservação da massa, né? Então ele pegou em um ambiente controlado, fechado, e ele fazia experimentos, ele percebia que as massas não sumiam. Em resumo, às vezes explodiu aqui, mas a massa daqui continua a existir. A massa total do universo, ela não se altera. Não é que nós estamos pulando, explodindo aqui alguma coisa que mudou a massa. É a lei de conservação, a própria lei de progresso, está tudo ativo. É a lei de conservação da massa. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós estamos falando de 1743, quando ele nasceu, né? A 1794. A ciência está começando a entender isso também agora. Tá?
E só para a gente ficar um pouco tranquilo, ó, eu trouxe a questão 185 do Livro dos Espíritos, que fala da pluralidade das existências e da encarnação nos diferentes mundos. Vai falar da gente, mas para a gente entender um pouquinho, nós falamos dos mundos, só para falar da gente. Ó. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo, quer dizer que há diversos mundos. E que os espíritos, então, podem habitar mundos diferentes. Não, os mundos também estão sujeitos à lei de progresso. O mundo está progredindo também, tá? Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. A Terra vai ganhando o seu estado, conforme nós melhoramos, a Terra também vai evoluindo e progredindo. Quando a gente não melhora, Deus dá um gapzinho de melhora e fala, obrigado, não encarna mais aqui, espíritos melhores vêm para cá, a gente vai para outros planetinhas como a Terra estava antes. E aí Kardec fala, é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederão a outras ainda mais grosseiras. Então os mundos vão se habitando, atualizando para receber os espíritos nessa condição. Tá? E aí, só finalizando a última questão desse bloquinho, e é aí que ele arrisca de novo, né? Kardec vai perguntar então, ó, poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos da Terra, por exemplo? Aqui, o tempo que dura a formação. Quanto tempo para formar, não é para agora, desde todo o começo, a formação de tudo. Nós podemos ter ideia de quanto tempo isso vai se estender, né? Nós estamos com 4.6, nós estamos falando da constituição do que nós já sabemos. Mas e antes, desde a sua formação? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretender sabê-lo. Por isso que aquela condição que o Marcelo trouxe para nós, né? O porquê, tá? Não vamos saber nunca, né? Mas tem adivinhos que estão falando quando acaba, quando não acaba, quando isso, quando aquilo, né? Então, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. E aí? Tem só uma palavrinha mágica para a gente poder só pensar. Qual é? Sei que nada sei. Então, ó. Nada te posso dizer a respeito. Só o Criador, só Deus sabe. Bem louco será quem pretender saber ou conhecer. Conhecer o quê? O tempo que dura a formação dos mundos. Que números de séculos... Uai, mas nós estamos aqui, não é? Durou? Quer dizer que está formando ainda. Não acabou. Então nós estamos preocupados em saber quanto tempo que dura, ou durou, mas não acabou ainda. Então a resposta dos Espíritos é mais ou menos assim, ó, deixa como tá bom. E vamos deixar também como tá, que não vamos chegar em lugar nenhum.